está de novo aqui e agora para conversar com uma pessoa que foi um fenômeno, gente. Essa é a Letícia Nobre, jornalista daqui de Goiânia e que seguiu um caminho bem diferente, né, Letícia? Sim, eu segui um caminho bem não comum para o jornalismo. Né? Eu amo comunicação, eu sou muito apaixonada, mas acabei indo para o lado do desenvolvimento pessoal, da produtividade, da gestão de tempo, como coach, lá no tempo que ninguém nem sabia que era isso, há 7 anos atrás, e passei a atender só online, principalmente ajudando concurseiros. Então, olha só, gente, ela é jornalista, ela é empreendedora e ela é coach. Vamos entender isso aí. Sua formação em comunicação te deu essa base para interagir com as pessoas, né? Sim, mas quando eu pensei em fazer jornalismo, eu estava em dúvida se eu não fazia psicologia. E aí, quando eu recebi um release sobre coaching, lá em 2008, eu falei, esse negócio é legal, eu vou ver de qual que é isso. Aí, só 4 anos depois, é que eu fui fazer a minha certificação. Entendi. E aí eu resolvi me dedicar a isso, mas com a intenção de ajudar aquelas pessoas que estudam, que querem ser servidoras públicas, a parar de serem robóticas, a parar de sofrer, entendeu? Você atua no coaching para estudantes, para concurseiros? Na realidade, o coaching você serve para quase qualquer coisa, né? Mas eu acabei desenvolvendo mais somado à aprendizagem. E aí o meu público principal, porque eu tenho um projeto que chama SOS Concurseiro. Que SOS Concurseiro, gente. Todas as redes sociais é SOS Concurseiro, é uma marca registrada, inclusive. Amém! Né, gente? Porque os empreendedores às vezes esquecem de se proteger juridicamente. Exato. Né? É uma marca registrada, né? Desde 2014, levou só 3 anos para sair o registro. Hoje não demora mais 3 anos, tá? Hoje são 6 meses. No Brasil, uma marca em um processo normal, sem oposição, sem nada, por 6 meses, gente. Que bom, isso é uma ótima notícia que eu não estava sabendo. Dê para todos os seus... como é que chama? Quem passa pelo coaching? É o coaches. Coaches. Os coaches. Ótimo. As pessoas confundem o nome, né? Mas os clientes, que seja. Os clientes. Né? E aí eu fui me dedicar, como eu sempre gostei muito de aprender, né? Esse lado meio nerd que a gente tem, assim, de ser bom aluno e tal. E eu juntei as duas coisas. Porque eu acredito que para estudar, o estudo não tem que ser uma coisa sofrida. De preferência que não seja, né? Que o aprendizado não é um sofrimento, é uma escolha. Ainda mais para quem quer ser servidor público, que normalmente é um upgrade de vida, um upgrade de carreira. Então, e outra, é um coaching de carreira, que tem aprendizado no meio. E isso é que eu trago para os meus coaches. Mas nesse meio tempo, eu tive que mudar muito. Aí ela teve que aprender e a empreender, né, também. Sim, porque jornalista, né, bate ponto, tem hora para entrar, não tem hora para sair, e é isso a vida. Então eu fui aprender sobre isso, fui fazer Empretec, fui fazer uma série de outros cursos para aprender. E nisso eu fiquei muito apaixonada com a gestão de tempo. Porque, olha, posso até estar enganada, mas até onde eu sei, o tempo é o único recurso que é 100% limitado. Passou, acabou. A paciência, às vezes, né? Pois é, então, se a gente não tiver como gerir isso adequadamente, se a gente não souber como usar bem o nosso tempo... É verdade. Para qualquer coisa, até para se divertir, até para participar de um evento gigantesco como esse, saber fazer escolhas conscientes, o quanto se perde nisso, de outros recursos? Gente, nessa jornada da Letícia, na qual ela desembocou nesse estudo do uso do tempo de forma mais eficaz. Né? E de uma maneira mais simples possível, né? Mais simples e que torna o aprendizado mais gostoso. Essa jornada trouxe ela para Campus Party. Nossa, eu fiquei muito feliz de ser selecionada, não tem noção. A bancada, né, da comunidade Mulheres Go lançou uma chamada de trabalhos, né, perguntando quem queria vir se apresentar e tudo mais. E a Letícia apresentou esse projeto de vir falar sobre gestão do tempo. Como que era o nome da sua palestra? Como fazer uma agenda que funciona. Simples assim, da maneira mais simples. Todo mundo tem agenda no celular. Eu, Letícia, vou contar. Eu tenho agenda no celular, eu tenho agenda do Google e eu mantenho meu calendário de mesa analógico. Meu pai também. Bom, né? Mas isso não é um problema, Lara, não é.
Assim, o que a gente usa como recurso, eu, por exemplo, amo papel. Adoro caderninhos, não sei o quê. Até um dos meus hobbies é fazer caderninho artesanal. Olha aí, gente. Olha aí. Assistir palestras online, fazendo caderninho, costurando miolo de caderninho. Pense só. Será que eu gosto de papel? Eu acho que ela vai empreender em mais uma área. Mas vamos ver. Vamos ver. Mas, de toda maneira, eu gosto de aproveitar o tempo fazendo coisas que me agradam mais. Como fazer? Tipo, eu fico entediada só assistindo o vídeo, por mais que eu acelere e tal. Então, eu preciso me ocupar. E fazendo caderninho, eu faço isso. Mas o método em si, a ferramenta em si, não é tanto a questão. O que mais faz diferença é a mentalidade lá. É o que mais faz diferença. Isso é tão interessante que na palestra dela, que era para caber 18 pessoas, né? Tinham lá 70 que a gente contou. E mais de 200. E as pessoas que estavam passando, né? Sei lá. E mais de 200 coraçõezinhos lá no aplicativo. Ela viu os coraçõezinhos dela lá no Instagram dela, né? Adorei. Então isso quer dizer que tem muita gente preocupada em gerir melhor o seu próprio tempo, né, gente? Porque é muita coisa para fazer todos os dias. Sim. Fala pra gente um pouquinho como que a gente gere melhor esse tempo. Olha, uma das coisas que eu falei lá no nosso workshop, que eu até fiz questão que fosse um workshop e não uma palestra. Sim. Porque colocando a mão na massa a gente aprende mais, né? Então eu trouxe algumas reflexões, mas pedindo para que as pessoas pensassem, registrassem o que vão fazer com aquela informação. Então, uma das coisas é anotar, sem dúvida. Anotar. Para de super ocupar a cabeça. Nosso HD é limitado. Então, vamos desopilar a cabeça e anotar as coisas. Segundo, é as pessoas terem noção de quanto tempo elas precisam para realizar as tarefas. Porque uma coisa é você escrever um relatório, que não tem que conversar com ninguém, é só lá escrever. Outra coisa é você ter que, de repente, no jornalismo, né? Entrevistar pessoas, fazer uma edição, depois fazer as artes que vão para as redes sociais. Então, tem várias etapas. E isso pode ser feito com qualquer atividade. Então, quanto tempo eu tenho? Não é simplesmente o deadline, não é a única referência temporal. Você tem uma série de outras referências. E quando a demanda chega, isso já precisa ser pensado. Não vai ser da primeira vez que vai funcionar, claro, e tudo bem. Mas esse é o pensamento. Uma pessoa que está começando a ter as atividades, né? Como que ela vai fazer para determinar o tempo que ela precisa para cada etapa? Ali? Pois é, ela vai ter que experimentar. Se ela nunca fez aquela atividade, ela vai deixar isso mais largo para que ela possa experimentar e avaliar. E outra, se é a primeira vez, em função da curva de aprendizagem, vai demorar um pouco mais, é natural. Mas depois que já pegou o jeito de fazer, isso vai ser encurtado. Então tem que ter isso em mente também. Isso é uma das coisas. E outra, é agir de forma mais propositada. Fazer escolhas mais propositadas. Eu estava explicando, por exemplo, a tríade do tempo, que é um conceito do Christian Barbosa, que fala sobre importante, circunstancial e urgente. Então, assim, o que às vezes é completamente circunstancial para mim, não acrescenta em nada, para você pode ser super importante. Entendeu? E isso varia de pessoa para pessoa. Então, não é o que os outros dizem que é importante. maratonar Netflix é perda de tempo. Não necessariamente. Aquilo ali pode ser o que deixa a pessoa mais tranquila, né? Para Exato. ela voltar e ter um fôlego maior para trabalhar. E o que me leva a uma outra dica, que é conhecer e respeitar os próprios limites. Mídia social rouba tempo, não rouba? Sim, mas o que piora nessa circunstância é deixar as notificações ligadas. Quando a gente está, por exemplo, aqui num evento em que a gente precisa estar acessível e tal, tudo bem, faz sentido estar com as notificações porque é um curto período de tempo e existe um propósito para isso. Mas no dia a dia, em geral, não há necessidade de tantas notificações ligadas. Experimenta uma só. Experimenta sair daquele grupo de WhatsApp que não acrescenta coisa alguma, porque a gente tem que falar palavras bonitinhas aqui, né? Porque... Dá bom dia todo dia no grupo, gente, por favor. Pois é, sabe? Se você não tem coragem de sair de um grupo de WhatsApp que não te acrescenta nada, como é que você espera que vai gerir bem seu tempo? Então, é fazer escolhas. Porque a partir do momento que você recebe uma mensagem, quem está mandando o seu tempo é quem mandou a mensagem. Se você vai lá e corre, nem que seja para dar aquela olhadinha. É como eram os e-mails antes, agora as notificações e mensagens. Só que você pode escolher. Então, eu tenho uma orientação para os meus coaches, para os meus clientes, até para os meus amigos, até para a minha família, que é o seguinte: manda mensagem quando quiser, não se limite. Não ache que, tá tarde e tal. Eu não me incomodo, até durmo tarde. A questão é, você manda quando você quiser, eu respondo quando puder. Isso foi um caminho muito longo, tá? Eu não cheguei pronta, acabada aqui, desse jeito não, tá? Isso é uma jornada. Eu preciso contar que
Na época do SMS, das mensagens, que era só mensagem, não tinha smartphone, eu saía ensaboada do banheiro para ver mensagem, era propaganda e eu ficava bastante chateada. Então, eu não nasci assim. Do banheiro para ver notificação, porque pode causar um acidente. Eu não nasci assim, tá? Hoje, meu WhatsApp estava cheio, e também as redes sociais estavam todas se manifestando ali enquanto eu estava falando e tal, e eu não estava nem aí. Sabe uma coisa importante na gestão do tempo? As pessoas que não conseguem gerir bem o tempo podem sofrer muito de ansiedade, não é? Exatamente, que era o que me fazia sair do banheiro ensaboada para olhar SMS, né? Pois é, essa questão. A ansiedade, como bem explica a Ana, a Camila, lá do Querida Ansiedade, eu amo as duas demais. @Querida Ansiedade, gente. Exato. Né? A Camila, inclusive, minha amiga de infância, então ela sabe como eu era antes, agoniadíssima, improdutiva pra caramba. Muitas ideias, muita iniciativa e pouca acabativa, como dizem, né? Nossa Senhora. Então, a questão é assim, de você pensar como é que você quer que a sua vida funcione. Porque nós não somos tão reféns assim do tempo como se acha, sabe? Mas eu disse uma coisa super importante no workshop que eu preciso aproveitar para compartilhar aqui com mais gente que de repente não pôde estar aqui, tá lá na hora e tal. Presta atenção. Presta atenção, isso vale muito a pena. Ninguém ensinou a gente a gerir o tempo. Sempre mandaram na gente e cobraram. Sempre determinaram o que a gente tinha que fazer com o tempo e cobraram. Mas não nos ensinaram a gerir nosso tempo. Não nos ensinaram a escolher bem o que fazer com o tempo. A ver isso como uma maneira vinculada ao que é relevante pra gente. Verdade. Aí o que acontece? A gente fica em outra, né? Se sente obrigado, comemorando sexta-feira, lamentando domingo à noite, né? Quantas pessoas vivem isso? E muitos empreendedores, inclusive, vivem isso também. Ser empreendedor não é estar livre disso. Às vezes, muito pelo contrário. E o empreendedor, muitas vezes, ele tem a falsa noção que ele vai ter que trabalhar 24 horas por dia, né? Ou que ele vai poder trabalhar a qualquer hora e não trabalhar em outras, né? Ou trabalhar a qualquer hora. Tipo, agora eu mando no meu tempo e tal. Pois é, mas isso tem vários aspectos relacionados, sabe? Primeiro, o que é importante pra você hoje? Semana que vem pode mudar. E outra, não tem um planejamento no mundo que não vai sofrer adaptações. Exatamente. Então, é sempre testando, é sempre experimentando. Eu faço isso o tempo todo. Fiz questão de deixar claro, assim, eu estou o tempo todo tentando fazer com que minha agenda funcione melhor. E tem hora que não funciona. Humanos como todos os humanos. Se a vida fosse perfeita, ia ser muito sem graça, né? Eu também acho. Graças a Deus. Mas a grande questão é, hoje não funcionou? Às vezes as pessoas também têm isso, né? Chegou no metade do dia, aquele dia horroroso, e fala assim, agora eu também não quero nem saber, amanhã eu recomeço. Dá pra salvar o dia. E aí é se perguntar, quando a gente tem mais autoconsciência, eu acho que tem se falado muito dessa questão da humanidade, do autoconhecimento nesse evento, eu tô achando isso lindíssimo. Ontem à noite no painel falou isso, o Dado falou isso ontem também. E é aquela questão, o que é relevante para você? Como é que você quer se sentir agora? Você quer retroalimentar a ansiedade? Porque o sentimento a gente não muda, aprendi com a Camila isso. Sentimento a gente não muda, mas a gente pode escolher um pouquinho melhor. Tem restrições, mas o que fazer com ele? Alguém te fecha no trânsito, você vai sentir um monte de coisa. Mas você pode escolher, você vai atrás dele e xinga a mãe, ou se você reza por ele e deseja bom dia. Pode xingar com o vidro fechado? Pode também, respira fundo. Você não vai precisar necessariamente estragar seu dia por causa disso. Mas olha, é melhor não xingar. Eu também acho. Deixa pra lá, deixa a pessoa pra lá. com a bobagem Mas dela. às vezes isso é uma prática, porque às vezes viu pais fazendo isso. Ó. Então assim, os nossos pais, eles já tinham isso tão bem definido que em nenhum momento eles precisavam muito ficar escolhendo o que fazer do tempo. Hoje é o excesso de opção e o excesso de informação que acaba demandando da gente uma atenção diferenciada. Então, você pode falar pra mim que a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico trouxe um desafio maior para a gerência do tempo? Sem dúvida nenhuma. A gente tem mais equipamentos, mas isso gera... Pois é, a gente tem mais opções do que fazer, mais de como fazer, né? E, ao mesmo tempo, nós não sabemos escolher. Essa é a questão. Vocês sabem escolher? Se não tá sabendo, gente, pega aos pouquinhos. Depois do workshop, não palestra, do workshop eu tô com dúvida se eu sei escolher, né? Mas essa é a questão. Todas as vezes que a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de praticar de forma diferente as coisas, tem-se a impressão de que o mundo precisa virar de ponta cabeça. O que vai mudar na sua vida? Nossa, eu vou mudar tudo. Não precisa.
apenas um aspecto que às vezes você não tá gostando, sei lá, pra você hoje, sente gastrite, isso tá te incomodando pra caramba, dói, e você quer se alimentar melhor. Pra isso você vai ter que fazer, né, ir nutricionista, alimentar melhor, nos horários melhores, etc. e tal. Só pega isso pra fazer. Uma coisinha, daquilo que mais tá te ferindo. Aí, a partir disso, você pega outra coisinha. Tem um livro que chama, se eu não estou enganada, nem falei isso no workshop, mas eu falei sobre ele. Pequenas atitudes, grandes mudanças. Se eu não me engano, é esse o nome do livro. Ou qualquer coisa bem parecida com isso. Que fala exatamente disso. Microcomprometimentos. Microcomprometimentos. Então, se a agenda tá uma zona, se tem milhões de pendências e tal, não importa. Escolhe uma coisa. Do tamanho que for. Mas faz. Vai fazer uma diferença, né? Experimenta. Sabe? Experimenta colocar um alarme te mandando dormir, se você não consegue dormir cedo. Eu já tive que fazer isso. Eu já fiz isso. Eu também. Porque eu chegava do trabalho muito pilhada, e aí eu ia estudar, ou ia fazer, eu tenho que ver uma planilha, alguma coisa, e ao invés de dormir, aí no outro dia eu tava morta. Né? Exato, zumbi, né? Então, por muito tempo, eu ainda ponho de vez em quando, eu ponho um alarme pra dormir. Eu mudei outra coisa também. Eu falava que eu não tinha tempo pra fazer exercício físico. E aí eu comecei a acordar mais cedo. Tá. E você Dormir fica bem? mais cedo e acordar mais cedo. E você fica bem com isso? Eu ficava até semestre passado. Agora meus filhos estão estudando de manhã, eu não tô mais. Ah, sim. Mas aí talvez você vai ter que fazer um ajuste. Aí assim. eu tô pensando na gerência do meu tempo agora. Depois, tá. né? A gente pode conversar sobre Vamos isso. Eu posso te dar algumas sugestões de possibilidades. Mas a grande questão é, se isso se tornou algo relevante pra você, mas que nesse momento vai precisar ajustar, tá, mas o que é o mínimo? Que às vezes a gente põe uma meta, tem que ser, ou vai ou racha, né? E aí, não precisa. Se você criar 3 possibilidades dessa meta, ou seja, um espectro da meta, então assim, ir todos os dias 5 vezes é o ideal. Se você está muito empolgado, vai a 7. Se você não quer atentar contra a sua dignidade, vai 3. Então você fica entre 7 e 3. E fica feliz? E fica tudo bem. Ótimo. Sabe? Então, às vezes eu fico pensando, não tem absolutamente nada do que eu não explique para os meus coaches, porque eles são coaches e mentorados ao mesmo tempo, né? Que eu não testei em mim, porque eu não acho isso justo. Não tem um livro que eu pegue para ler, assim, que realmente vale a pena, que eu não pegue para estudar e aplicar. Porque se a gente não faz isso, a gente participa de um evento maravilhoso como esse. É verdade. E terça-feira, depois da ressaca e da empolgação total, a vida vai continuar sendo a mesma coisa, a gente vai continuar reclamando, a gente vai continuar dormindo mal, vai continuar comendo mal e continuar achando que a vida não é legal, entendeu? Por isso eu tenho até uma tatuagem aqui, eu coloquei o bilhete lá no painel da comunidade. A vida é boa o tempo todo. A vida é boa o tempo todo. E a vida aqui na Campus Party? Uau, é a minha primeira vez, eu tô achando o máximo. Fala pra mim nessa primeira vez. Você falou assim, não, uma vez, escolhe uma coisa e faz. A primeira vez isso, aquilo, não sei o quê. E a sua primeira vez na Campus Party? Olha, eu já não sou mais uma garotinha, né? E aí eu pego, deixo as minhas coisas em casa. Tudo bem, eu não tenho filhos, eu não tenho nem bichinho de estimação mais, que a minha morreu há pouco tempo. Eu falei, agora eu quero viver essa questão plena. Sabe o tal do estar presente? Literalmente, sabe? Então eu falei assim, olha... bora pro nosso grupo de meditação, @totalvida. Ah, ótimo. Eu comecei, do painel. Eu comecei a seguir o perfil ontem porque eu vi no painel. Ótimo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu quero viver isso. Não sei, se eu surtar, eu vou pra casa. Porque eu fico muito tempo em casa, então às vezes estar num lugar cheio de gente me incomoda. Então, qual é meu limite? Se eu surtar, eu pego as minhas coisas e vou pra casa. Depois eu venho e pego a barraca. Então eu comprei o camp, fui convidada, fiquei felicíssima com isso. Comprei o camp e estou acampada, disponível para conversar com as pessoas. Né? Quem quiser me parar, perguntar coisas, trocar ideia e tudo mais. Fala pra gente o seu perfil no Instagram. Instagram, Lê Nobre, L-E Nobre. @Lê Nobre. Isso, pode mandar mensagem por lá, pode vir trocar ideia comigo. Eu nem gosto de conversar, pouco. Né? Vocês estão vendo. E aí, eu quis vivenciar isso. Eu marquei várias coisas, eu ainda assisti poucas. Ainda não fui em várias mesas que eu quero ir, porque eu também sinto ansiedade. Não é porque eu sei organizar um pouquinho melhor que a maioria das pessoas do tempo. Não vi quase nada ainda, mas agora que eu estou de campuseira, né? Campuseira, né? Campuseira. É, campuseira, falei certo, desculpa.
E aí, agora eu vou aproveitar um pouco mais essas coisas, sabe? Vim só conhecer ontem, mas eu estou encantada com a estrutura, com o acolhimento, com os assuntos da maneira que está sendo falado, porque eu confesso, eu tinha a ideia de que existia muito mais aquele caráter robótico das coisas como são feitas e menos humano. E eu tô vendo muita humanidade aqui e eu estou encantada com isso. E mais feliz ainda de ter ajudado a contribuir com isso. Ótimo. A Campus, ela é feita por pessoas para pessoas. E eu espero também ter a oportunidade de me envolver mais com Mulheres Go, pra saber o que vai acontecer e tal. Eu falei assim, eu resolvi fazer um experimento comigo mesmo e tá sendo bem legal. A comunidade tem vários projetos, você pode ficar tranquila que você vai estar junto. Vamos juntas. Letícia, muito obrigada. Gente, procura a Letícia aqui na Campus Party Goiás. A gente fica muito feliz em ter pessoas tão interessantes e tão disponíveis para colaborar com todo mundo, porque junto a gente cresce mais rápido, mais e mais forte. Nossa, muito obrigada pela entrevista. Quem quiser trocar ideia, tamo aí. Contem comigo e até domingo tô circulando. Obrigada, gente.